Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, nós no dia de hoje, depois de termos celebrado ontem todos os santos, ou seja, todas as almas que estão no céu, não são somente os santos canonizados, que são poucos em comparação com os bem-aventurados, mas ontem a igreja celebrou toda a corte celestial. Talvez a nossa bisa, a nossa tata que está lá em glória, então a igreja honrou ontem todos os que estão no céu. Verdade que realçam os santos canonizados, as virgens, confessores, viúvas, doutores, profetas, anacoretas e etc. Mas dentre esta multidão, todos aqueles que estão no céu. Então hoje a igreja quer sufragar todos os que estão no purgatório. Então a intenção do padre, hoje o padre não aceita espórtula de missa, porque esta missa primeira eu rezo por todas as almas de todos os nossos antepassados. Os que acompanham o canal, os que acompanham o apostolado, de todos os lugares, todas as almas onde chega a nossa voz, estão incluídas na intenção, todos e cada um deles, até de Adão até o último que faleceu. Na epístola de hoje, São Paulo vai dizer algo que nosso Senhor também afirma no Evangelho, que é uma verdade graças à investida da maçonaria esquecida pelo católico. Se chama, é o que nós dizemos no credo, creio na ressurreição da carne. Como que esses infelizes conseguiram fazer com que o orbe cristão esquecesse da ressurreição? Com atos externos. Hoje tenho entendido que cremar um corpo por razões higiênicas, que é uma estupidez, hein? Depois, por questões econômicas, que é um absurdo tremendo, e ter aí 2, 3, 4 quilos de cinza num vidro, num potinho, vem num saquinho plástico, e depois ser jogado ao mar, a uma praça, e aí esquece das razões ambientais, nos mares, e etc. Cada um faz o que bem entende com essas cinzas, faz com que o católico esqueça da ressurreição da carne. E por outro lado, uma prática externa católica quer realçar, a começar porque nós honramos os nossos defuntos, sufragando-os. Por isso hoje nós vamos ao cemitério, cada um vai ao túmulo dos seus entes queridos. O que tem ali dentro? A alma não está ali, hein? Essa história de alma zanzar por cemitério, isso é coisa do espiritismo, que é outro absurdo. Nós morremos, e naquele lugar que nós morremos, nosso Senhor nos julga que é um instante, e de lá nós vamos para o lugar que nos compete. Céu, purgatório e inferno. Ninguém fica zanzando pela face da terra. Isso é estupidez que não pertence, porque na nossa religião não existe nenhuma estupidez, hein? Então, isso sendo logo uma coisa alheia à nossa fé. Quando vamos ao túmulo, tem algo que é do nosso querido ente, os seus ossos. Da mesma forma que se abrimos o guarda-roupas, vai dizer Santo Agostinho, tem um vestido. Se nós olhássemos na conta bancária, os que tiveram esta dita, tem uma herança em valores econômicos, e era do quê? Do vô, da avó. E dentro do sepulcro estão os ossos que não são o vô e a avó, ou seja, quem for, mas são dele. E quando nós rezamos ali, diante daqueles ossos que estão secos, o que nós estamos ali honrando? O mesmo osso que um dia vai receber a carne que a terra e os vermes fizeram o seu serviço, e aí vai voltar a ser o corpo que a morte humilhou do nosso querido antepassado, seja ele quem for. Aí São Paulo vai dizer, aqui na epístola, o seguinte: primeiro que ele começa dizendo que é um mistério que ele nos diz, que todos
nós ressurgiremos num corpo que já não sofrerá mais mudanças. Nós sabemos que o corpo concebido, em realidade o ser humano concebido desde o primeiro instante, mesmo sendo uma célula microscópica, tem o potencial de chegar ao que nós hoje somos e daí para frente até a velhice. Agora, sofre mutações. Sim, o crescimento, depois os acidentes na vida que sofremos e depois a morte que vai reduzir tudo isso ao nada. Salvam os ossos que ficarão ali e a alma que estará onde lhe compete. Vamos ressuscitar então de modo que não sofreremos mutações. Então vamos passar pelo céu neste momento. Santa Filomena, cujos ossos estão repartidos pela face da terra porque é uma santa. O que vai acontecer? Quando tocar a trombeta do juízo, Deus vai esvaziar os relicários dos seus devotos. Inclusive da senhora, de todos. E estes ossos, os mesmos que há tantos anos atrás pertenceram ao corpo de Santa Filomena, mas como é uma alma de Deus, este corpo com a carne dela que a morte fez o seu serviço, mas a mesma carne, como disse o Santo Jó, disse o Santo Jó no seu livro, eu, com a minha própria carne, verei ao meu Redentor. Por isso é uma verdade bíblica que a nossa pobre e mortal carne será ressuscitada e glorificada, falando dos bem-aventurados do céu. Vamos ao purgatório. Quando o anjo antes do anjo tocar a trombeta, Deus vai botar fogo em todo o orbe terrário. Aonde o homem chegou, vamos supor que chegou à lua, então dali para baixo. Se for um pouquinho mais para cima, dali para cima para baixo. Porque onde o homem pisou, deixou nódoa de mazela, de pecado, da soberba, das ambições. Então fogo purificador, e aquelas almas do purgatório vão ser chamuscadas intensamente, porque isso vai demorar um instante. E os que estiverem mortos, vai explicar São Paulo, serão purificados por esta inflamação na terra, que vai transformar essa terra corruptível em uma terra glorificada também. E aí então, essas almas do purgatório, se vamos equipará-las aos bem-aventurados, porque do purgatório se vai ao céu, também ressuscitarão com seu próprio corpo que lhe compete em vida. Por isso nós, católicos, não dizemos que é nosso corpo e nossas regras, porque Deus nos deu para administrá-lo, porque ele não nos pertence. Nós não fomos criados para nós mesmos, nós fomos criados para Deus. Por isso, esta glorificação de Deus vai ser transportada aos nossos corpos, porque lhe pertence. E falo dos bem-aventurados do céu. As almas do limbo, todas as crianças que morreram sem batismo, todas elas, as conhecidas e as ignoradas, vão ressuscitar com um corpo perfeitíssimo, porém sem glória. Como a fé e o batismo é o que permite, faz possível a glória, e elas não têm nenhuma coisa nem outra, mas terão um corpo perfeito, naturalmente falando. E ali, onde elas estão, ficarão com seu corpo, que, segundo São Tomás, todos nós, tanto do céu, purgatório e céu, nesse caso, final dos tempos, e limbo, teremos a idade de 33 anos, que é a idade perfeita que Nosso Senhor chegou. Então, corpos nesta robustez. Cada um terá um corpo perfeito segundo a perfeição do corpo, e não segundo o que nós achamos que é perfeito. Quem tem muito nariz, vai ter o nariz que lhe compete. Quem lhe falta cabelos, porque foi padre e os senhores deram bastante trabalho aos meus folículos, terei os cabelos que me competem. Não vou ter a cabeleira de 8 fios por folículos, porque isso é excesso, e quem assim tem, terá menos. Quem é muito alto será posto a estatura que lhe compete, e quem é muito pequeno vai ter uma estatura perfeita, segundo Deus. Porque nestas mutações que nós sofremos nesta terra, estão sujeitas ao pecado. Uns são franzinos porque são anêmicos, e outros têm muito corpulência porque, bom,
seu organismo e alguns excessos. Então, o que é muito robusto, tampouco vamos ser no céu como os musculosos e fortões. Não, porque isso é excesso. Tampouco franzinos, que mal vamos conseguir carregar a coroa de glória na cabeça, porque isso é anemia e é defeito. Mas cada um, tanto no céu como no limbo, terá um corpo perfeito. E vamos agora descer ao inferno também. Mas o inferno sem glória. Os anjos não têm corpo, nunca terão corpo, porque são puros espíritos. Mas os condenados, os seres humanos que estão nas profundezas e estarão lá, terão corpo naturalmente perfeito. Aí segue São Paulo dizendo: em todos esses corpos não sofrerá mutação. Aí ele lembra que quando tocar a trombeta, todos ressurgiremos incorruptos e sem mutações. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorrupção, e este corpo mortal se revista da imortalidade. E aí ele vai dizer por quê? Porque está escrito que aonde está a vitória da morte? Se Deus não nos ressuscitasse, a morte teria triunfado sobre a criação. Os senhores veem que aqui eu não falei de gatos, cachorros, filhos pets, porque eles não têm a capacidade ontológica da ressurreição. Então, tchau. Quem pôs nele sua confiança ficará sem seu gato. Normalmente quem tem apego a essas coisas também não estará no reino dos céus. E no inferno tem um leão furibundo que vai mastigar todo mundo. Então quem gosta de felinos, ali terá o seu ódio. Nada contra os gatos, porque são simpáticos. Mas não para serem filhos de ninguém. Nem pai. Só dos gatinhos. E assim, a vitória de Deus sobre a morte é a ressurreição dos corpos. Aí São Paulo, em outro lugar, vai dizer: Nosso Senhor ressuscitou como primícia dos mortos. Primícia é o primeiro. Logo ele ressuscitou, e se nós não cremos, aí voltamos à maçonaria. Se nós não cremos na ressurreição dos nossos corpos, nós negamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então quem está cremando seus defuntos, jogando-os ao mar ou no vaso sanitário, onde quiserem, estão no final da curva, um dia vão negar que nosso Senhor ressuscitou. Os senhores veem que um ato de piedade negado, omitido, danifica a profissão de fé? Então nós vamos ao cemitério não é para beijar ossos secos. Não, é para honrar aquilo que um dia estará revestido de glória, que nós esperamos que os nossos tenham se salvado. Por isso ralamos nossos joelhos, calejamos nossos dedos com rosários tais rosários. Deixamos nossa alma aí com fome em jejuns e bolhas nos joelhos por vias sacras que devemos fazer, porque esperamos que os nossos estejam no reino dos céus, ou no purgatório e dali para cima. Então, queridas almas, nós, sem querer ou querendo, nós vivemos num espírito muito maçônico. E esta impiedade da praticidade de não poluir a terra com corpos humanos, como digo, são falácias, isso vai minando a fé na ressurreição de nosso Senhor. E São Paulo vai dizer: se nosso Senhor não ressuscitou, a nossa fé é vã. Seria como ter a fé de um protestante, a fé de um budista, a fé de um qualquer mazela, porque todos eles estão sepultados e até os seus ossos abandonados. Mas se nós formos a Jerusalém, tem um túmulo glorioso, e a glória desse túmulo consiste porque quem nele foi sepultado está vivo pelo seu próprio poder. Então, tratar bem os nossos sepulcros, dos nossos queridos que já partiram, no final de todo esse caminho, nós vamos glorificar a onipotência de Cristo Deus, que ressuscitou por seu próprio poder e ressuscitará a todos por seu poder, uns com glória, por causa da graça, da fé que professaram nele, e outros com a perfeição natural, porque ele é o Senhor de todos. E os bem-aventurados receberão no seu corpo, que foi instrumento da sua glória, a glorificação, justo e necessário,
que todo mundo entra no céu domando sua carne e sacrificando-a, fazendo com que esse corpo animal seja espiritual. E aí então terá a glória, Santa Filomena, a sua glória. E os mártires, as chagas fatais, serão glorificadas como as chagas de Cristo, que ele não as fechou. E cada um terá a sua glória. E aí uns precisarão de óculos escuros para olhar para outros, que terão menos glória, mas em cada caso, todos terão a glória que lhe compete. Isso no céu. No inferno e limbo, perfeição natural. E para os do inferno, eles foram por causa dos seus corpos. Não domaram sua carne, não domaram seus sentidos, então é justo e necessário que com o corpo também recebam o castigo que lhes compete. Então, queridas almas, conclusões. Tratemos bem nossos corpos, porque devemos ressuscitar com glória. Se nós não temos isso presente, nós estamos no lugar errado. A igreja milita justamente contra o pecado para polular o céu de bem-aventurados. Segundo, tratemos bem o túmulo dos nossos entes queridos, não só hoje. Os senhores estão numa cidade pequena, o cemitério é próximo, dá para ir andando praticamente quase todas as casas, pelo menos uma vez ao mês, devem levar um balde, uma escovinha e lavar o túmulo dos seus. Aquela flor seca, joguem ao lixo e coloquem outra artificial jamais. Isso é de gente preguiçosa e impia. Gastem sim alguns centavos de alguma carne não comida na sexta-feira, de alguma mortificação feita, troque aquilo por alguns centavos de uma flor, vai secar, mas é uma esmola, vai explicar São João Damasceno, que se dá ao defunto. Uma vela, seja ela do que for, benta ou não benta, porque ao iluminar aquele túmulo, em outra ocasião já explicamos, e segundo São João Damasceno, estamos dando uma esmola para aquele defunto. E como diz a Sagrada Escritura, a esmola apaga uma multidão de pecados, e quando oferecemos, seja em velas ou flores, ou um pobre, não entra no merecimento ou desmerecimento se ele vai usar drogas, isso é problema dele. Mas se nós damos algumas moedas de algum sacrifício que fazemos, e com a intenção, Senhor, ofereço pelo meu bisa, ofereço para aquele vizinho que morreu, o Senhor sabe como, nós estamos obtendo, se eles estão no purgatório, a remissão da pena que lhes compete pagar, e que só a justiça divina, estritíssima, e a bondade dos vivos podem pagar por eles. Então, exorcizemos essa indiferença. O mundo moderno não tem tempo de cemitério, sabe por quê? Porque o cemitério nos lembra o destino deste mundo. Aí, se nós olharmos detenidamente os túmulos, eles quiseram enfeitar a morte. Uns têm lá o seu time querido, outros tiram até as cruzes para não lembrar da morte, uns parecem um campo de golfe, também isso é espírito maçônico, porque nos faz estar sepultados, mas não à sombra da cruz de Cristo, que é a nossa salvação. Mas eles, querendo ou não, como diz a tradição, depois de todo o fogo, de toda a trombeta tocada, São Miguel aparecerá com a santa e vivificante cruz, então todos vão ter que estar abaixo da sua sombra, ou para a sua glória, ou para o seu terror. Mas visitemos nossos queridos. Se estão num cemitério desses, deixe uma imagem religiosa, nem que se for uma medalha. Um cristão deve ter um signo cristão no seu sepulcro, porque é um filho da Santa Igreja Católica que ali espera a ressurreição. E enquanto ela não acontece, reguemos com lágrimas, deixemos as nossas velas e luzes, que símbolo da nossa esperança, expectativa na ressurreição de nosso Senhor para nós, em realidade, e não o mais importante, reguemos com preces, terço, rosário, via sacra e santa missas assistidas ou pedidas por essas intenções, são caudais que jorram pelo purgatório, apagando toda a chama da justiça de Deus. Então façamos essas obras ou no cemitério ou inclusive em nossas casas, com a intenção de sufragar essas almas. E quem assim fizer, também está preparando a sua querida e estimada morte. Porque para um católico a morte não é um terror. Deve ser um terror para quem vive como inimigo de Deus. Então vamos preparando nossa alma para morrer também e merecer alguém que faça isso que nós fazemos pelos nossos, faça por nós.
Que Deus nos conceda essa graça e Nossa Senhora do Carmo interceda por todos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.